Salve, salve, universo narrado! Felipe Grisoli aqui e a gente está aqui para desenvolver nossa inteligência com um probleminha de um livro russo sobre composição de movimentos. Cara, eu tenho certeza que no final dessa aulinha você vai sair daqui com um entendimento mais profundo sobre soma de vetores e composição de movimentos. Presta atenção aqui, ó. Um homem em uma lancha, clássico probleminha do barquinho atravessando o rio, né? Ele deve sair do ponto A e chegar no ponto B, que se encontra na margem oposta do rio. Então, peraí, ele já determinou pra gente qual tem que ser a direção do movimento do cara. Então, o camarada ele vai sair do ponto A e ele vai ter que se mover ao longo dessa linha reta, já que ele quer chegar no ponto B. Beleza. A distância BC é igual a A. Então, esse tamanho aqui, ó, vamos destacar, esse tamanho vale A. E a largura do rio AC é igual a B. Tá até destacado aqui já, tá vendo? O B. Beleza. Qual que é a menor velocidade? Então vamos guardar essa informação. Eu quero a menor velocidade em relação à água. Então é a velocidade própria da lancha, a velocidade da lancha em relação à água. E não a velocidade da lancha em relação à terra, que eu teria que somar, né, fazer a composição com o movimento da água, a velocidade da correnteza, né? Então qual que é a menor velocidade com que a lancha deve se mover em relação à água? Para chegar ao ponto B, a velocidade da correnteza é V0. Está desenhado aqui. Cara, o que você vai ter que fazer aqui? É uma composição de movimentos. Esse cara, ele tem a velocidade da correnteza, porque se ele simplesmente ficar parado aqui, ele já vai ser jogado rio abaixo com velocidade V0 e ainda vai ter a velocidade própria do barco, né? E aí a velocidade resultante, a velocidade dele em relação à terra, né, vai ser a composição dessas duas coisas. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Esse cara tem a velocidade V0, beleza? E além disso, ele ainda vai ter a velocidade dele, sei lá, vou chamar de U. Pode ser? E, inclusive, tem duas formas de a gente desenhar isso aqui para chegar no mesmo resultado, tá? Na soma dos vetores, usando a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Pela regra do paralelogramo, para somar vetores, eu coloco eles com a origem no mesmo ponto. Pela regra do polígono, a origem de um coincide com a extremidade do outro. Fazer a soma de vetores aqui, então, é o seguinte, ó. Tá aqui. Beleza? Prolongo os lados paralelamente. E o vetor resultante, a velocidade resultante do cara, seria a diagonal do paralelogramo. Já pela regra do polígono, é até mais simples, eu acho, né? O vetor resultante é simplesmente o cara que fecha o polígono. Ele sai da origem do primeiro cara e vai para a extremidade do último cara. Então, esse aqui seria a nossa velocidade resultante. Deixa eu tirar esse U daqui. Tá aqui, ó. Velocidade resultante. Pode ser, então, duas formas diferentes de fazer soma de vetores. A gente vai usar essa segunda aqui, porque eu vou fazer um raciocínio com você, que eu acho que a exposição vai ficar mais clara usando essa segunda forma de somar vetores, mas enfim, no fundo dá na mesma, né? Se eu jogar aqui para cima, eu vou ver que os vetores se sobrepõem. O vetor roxo sobrepõe ao outro, é o mesmo vetor. Beleza. Então tá, então é isso que a gente vai ter que fazer o tempo inteiro, né? Basicamente, quem que a gente quer? A gente quer minimizar o U, né? A velocidade da lancha em relação à água, porque o movimento resultante, então, é isso, né? É a composição da velocidade da correnteza mais a velocidade da lancha em relação à água. Isso dá a velocidade resultante do cara. Mas o que a gente está afim, então, é de minimizar o U. Qual que é a menor velocidade em relação à água, ou seja, o menor valor de U. Como assim o menor valor de U? Eu tenho liberdade para escolher? Sim, por quê? Vamos lá. Agora vamos fazer aqui algumas situações, né? Basicamente, qual que é o nosso problema? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cima, né? Então aqui, ó, as duas margens do meu rio estão aqui, tá vendo? Uma margem e a outra margem. Eu quero atravessar, mas eu não quero atravessar indo do ponto A até o ponto C. Ah, tá, eu quero ir do ponto A até o ponto B. Então fica fixado já está determinado qual que é a minha direção final do movimento. Ou seja, quais são as velocidades U que eu posso ter? É qualquer vetor, cara, tal que ele termine nessa reta roxa. Por quê? Porque quando eu fizer agora, imagina essa velocidade U aqui. Quando eu fizer agora a velocidade resultante, tá aqui. Tem o V0, aí sai aqui do ponto amarelo. Da extremidade do V0, parte a origem do próximo vetor, com U. Ah, tá. Se eu fizer a soma desses dois vetores, o vetor resultante vai ser esse cara, VR. E eu vou cair na direção que eu quero. Na verdade, qualquer valor de U, desde que o vetor U, né, então saindo desse ponto aqui, se a extremidade dele terminar em algum ponto dessa reta pontilhada, vai funcionar. Ah, verdade, sei lá, esse valor de U aqui também, vê se você concorda comigo, ele também é um valor possível. Ah, verdade, porque se eu fizer a soma do vetor V0 com o vetor U, eu vou ter quem? Esse vetor VR. É uma velocidade menor, mas ela cumpre o papel, ela está naquela direção e vai fazer o cara atravessar o rio na direção que ele quer. Então você vê que tem, na verdade, uma infinidade de valores possíveis de U. Sim, o U pode ser, por exemplo, esse cara aqui, o U pode ser esse cara aqui, ele pode ser até esse cara menorzinho, vamos pegar um bem pequeno aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele pode ser esse cara aqui. Você entendeu já, né? Então existem vários valores possíveis de U
Cada um deles vai me dar um valor diferente de velocidade resultante, mas todos vão estar naquela mesma direção. Qual que é o seu problema, então? Então, vou desenhar só esse outro aqui. Então, tá aqui, ó, VR. Beleza, então aqui eu também atravesso o rio, né, nesse caso, naquela direção. Qual que é o seu problema? O seu problema é, vê se você concorda, pega esse ponto amarelo, o seu vetor U, ele começa nesse ponto amarelo e ele tem que terminar naquela reta roxa. Então eu vou destacar isso aqui, ó. Tá aqui aquela direção roxa, que é a direção sobre a qual o cara quer atravessar o rio, e tá aqui o ponto amarelo. O nosso vetor U, ele tem que nascer no ponto amarelo e tem que morrer na reta roxa. E a gente quer saber o menor valor de U. Então todos esses valores aqui, cara, são possíveis, beleza? Eles começam no ponto amarelo e terminam na reta roxa. Basicamente, sacou? É um problema de matemática, cara, um problema de geometria. Qual que é, você quer diminuir, né? Você quer o menor valor possível de U, você quer qual que é a menor distância de um ponto até uma reta. Cara, é isso que você tem. O que a gente está fazendo o tempo inteiro? Conectando o ponto amarelo até a reta roxa. Qual que é o menor tamanho possível? A menor distância de um ponto até uma reta. Ah, cara, a menor distância de um ponto até uma reta é essa aqui. É aquela tomada perpendicularmente. Então, esse aqui, ó, vai ser o menor valor possível de U. Concorda? Não? A menor distância de um ponto é uma reta, é a perpendicular. Pô, é verdade. Então, vamos desenhar aqui agora. Basicamente, qual é o problema? Você tem aqui, ó, a velocidade da correnteza, V0, e você tem uma infinidade, vou desenhar até maior aqui, para o nosso desenho ficar mais claro, beleza? Tá aqui, ó, V0, e você tem uma infinidade de valores possíveis para a velocidade U, não é isso? Então você tem aqui, ó, o U pode ser isso aqui, pode ser aquilo ali, tem que morrer na reta roxa. Qual que é o menor valor possível? Acabamos de descobrir, de discutir, né? É esse cara aqui, ó, é quando esse vetor U, ele for, que, ó, esse aqui é o U mínimo, beleza? Quando ele for, então, perpendicular à reta roxa. Pode ser ou não? E agora, como é que eu resolvo o problema? Cara, você resolve fazendo uma simples semelhança de triângulos, porque perceba que esse triângulo aqui grande, o triângulo das distâncias, ele vai ser semelhante ao pequenininho. Por quê? Pô, pega esse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho, ele é alterno interno com o ângulo lá de cima. Então, esse triângulo tem 90, o ângulo coloridinho, e esse aqui de um tracinho, que é o complemento colorido. O triângulo de cima 90, o coloridinho, então aqui tem que ser o de um tracinho. Os três ângulos são iguais, cara. Eles são semelhantes. Então você pega aqui, ó, o oposto ao ângulo colorido no triângulo pequeno, é o que você quer descobrir. É o U mínimo, menor valor dessa velocidade. Dividido pelo oposto ao ângulo um tracinho no triângulo, desculpa, o ângulo coloridinho, né? No triângulo maior, que é o B. Isso tem que ser igual a, vamos lá, vamos pegar a hipotenusa do triângulo pequeno, que é o V0, e a hipotenusa do triângulo grande. Pô, o cateto é A e o outro cateto é B, a hipotenusa soma dos quadrados catetos. Na verdade, a hipotenusa ao quadrado, né, seria a soma dos quadrados catetos. Como eu quero só a hipotenusa, eu tiro a raiz quadrada desse negócio aí. Beleza? Pronto, tá resolvido. Então, o seu U mínimo, na verdade, eu tenho que jogar esse B multiplicando, né? Multiplico por B dos dois lados, vai ser V0 vezes B dividido por essa raiz. Faz sentido, não? Então, dado os valores de A e B que ele deu ali e o valor de V0, que é a velocidade da correnteza, essa é a menor velocidade que o cara tem que ter para conseguir atravessar o rio sob essa direção. Poderíamos calcular, inclusive, se a gente quisesse aqui, qual que é o ângulozinho que ele tem que fazer para conseguir realizar isso, né? Então, seria o ângulo tal que o cosseno dele, que, ó, o cosseno de θ, seria o cateto adjacente, que é o U mínimo, sobre a hipotenusa, que é V0. Então, o cosseno seria U sobre V0. E você consegue calcular. U sobre V0 vai dar B sobre a raiz de A2 mais B2. Então, enfim, se te perguntassem sobre qual ângulo que ele tem que sair para conseguir fazer o percurso na menor velocidade, a gente conseguiria calcular também. Agora, me fala a verdade aí nos comentários, cara. Você ficou ou não ficou mais inteligente depois dessa aula?